A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma vez mais nós estamos aqui nessa feita comentando a lição de número 3 da revista da CPAD dos adultos e a nossa lição do segundo trimestre de 2025 tem o título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. E a lição de número 3, ela tem o tema dela é a verdadeira adoração. É um estudo pautado no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E a nossa verdade, o texto áureo, na verdade. O texto áureo nos diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 24. E a verdade prática nos diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A nossa leitura está situada no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, dos 5 ao 7, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 19 ao 24. Essa leitura que vai aparecer para os nossos amados irmãos. E já, por causa do tempo, para ser sucinto, nós já vamos à introdução. A introdução da nossa lição diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João, capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente e, nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Na nossa introdução, já fica aqui evidenciado que existe uma necessidade intrínseca no ser humano. O ser humano, ele tem uma necessidade de Deus, uma necessidade de adorar. Nós vemos isso aí de uma maneira clara quando nós olhamos os estudos da antropologia. Não foi encontrada uma cultura que não tenha adoração, uma cultura que não adore, um povo que não busque ao Deus. Só que essa adoração pode ser verdadeira, o Deus verdadeiro, como o Deus falso, mas o que está intrínseco no ser do homem é a necessidade de Deus e essa necessidade de adorar. Por isso que a nossa lição, o tema dela vai falar da verdadeira adoração, porque vai se encontrar adoração em todo lugar que tiver homem, onde a humanidade está presente, em todas as eras de todo o tempo, tem o elemento da adoração e da busca de Deus. Então já deixa esse assunto intrínseco, está no ser. O que é algo que é intrínseco? É algo que está no ser da pessoa. Não tem como fazer separação, tirar do homem e Deus, né? Os homens tentam anular Deus, mas não tem como, porque é algo forte. Faz parte do que o Criador ele colocou dentro do ser do homem, ser da humanidade. É adorar, é buscar, é necessidade de Deus. E essa carência vai ficar evidenciada no texto do Evangelho, no capítulo 4. Nós já vemos aqui que um judeu, Jesus representando o povo judeu, e a mulher samaritana representando os samaritanos. Duas culturas diferentes, porém, havia ali aqueles que adoravam em Jerusalém e aqueles que adoravam em Samaria, né? E aí mostra isso aí, fica evidente. Evidência é aquilo que é notório, aquilo que dá para você ver, aquilo que é inegável, aquilo que confirma o fato, né? Aquilo que confirma a premissa. Se fala que o ser humano ele tem essa carência, essa necessidade intrínseca de adorar a Deus, deve ser evidenciado, e é evidenciado. E fala também na nossa introdução a autêntica adoração por Cristo Jesus. É o que nós vamos aprender, que não tem como ter uma verdadeira adoração à parte da pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse assunto vai ser tratado no decorrer dessa lição. Nós vemos aqui o tópico 1 da nossa lição, o tópico primeiro e o ponto 1, ele fala da necessidade de passar em Samaria. O tópico 1 diz assim: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. O ponto 1 diz assim: a necessidade de passar por Samaria. Em João capítulo 4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia, e para tal ele teria que atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre Jesus e os samaritanos,
havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para a adoração a Deus, ou para adorar a Deus. Seria Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Aí, nesse tópico, nós já vemos o quê? Nós vemos aqui que a necessidade de passar por Samaria. E não era algo assim, que poderia ser evitado, algo que não fazia parte do roteiro de Jesus. Então, quando fala era necessário porque Jesus iria encontrar com essa mulher e ia tratar muitos assuntos que estavam pendentes e que demonstraria como é o posicionamento de Jesus, qual é o seu posicionamento e como o cristianismo também se posiciona. Nós vemos a questão racial. Aqui a posição de Jesus ela é mostrada. Havia uma tensão racial entre os samaritanos e os judeus. E Jesus, sendo um judeu, ele também mostra aqui que esse assunto nele está resolvido. Porque quem vai buscar a conversa, quem abre o diálogo, é o Senhor Jesus Cristo. Então ele não tem barreira, não tem impedimento, não faz acepção de pessoa, e ele busca o diálogo com a mulher. Outra coisa aqui que fica evidenciado que Jesus ele tinha resolvido isso nele mesmo, é que não era uma casualidade que no versículo 31, no versículo 34 do capítulo 4, Jesus falando aos discípulos querem que ele coma alguma coisa, e ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, dentro desse contexto que ele está tratando ali com os samaritanos, com a mulher samaritana e os samaritanos posteriormente, ele está entendendo que ali é a obra do Pai. Então, ele está realizando a obra do Pai, não somente para o lado dos judeus, mas a favor também dos samaritanos e a favor da humanidade. Fica evidenciado isso aí em Cristo Jesus. E outro fato que evidencia também é que Jesus ficou com eles durante 2 dias, meus irmãos. Então, para Jesus é claro, notório, que não tem acepção. Ele ficou com eles durante 2 dias e mostrou o caminho da salvação. E mostrou-se e se revelou, né? Esse desejo também de se revelar. A mulher, ele pede água para a mulher fala que não... Como sendo tu um judeu me pede a mim a água, sendo que os judeus não falam com o samaritano? Jesus, ele querendo se revelar, né? Que ele veio para mostrar, se revelar a graça de Deus. Ele fala assim, mulher, se tu soubesse o dom de Deus e quem é que ele pede a água, você lhe pediria, ele daria a água da vida. Jesus, então, tinha esse desejo de se revelar à mulher. E ele vai se revelando pouco a pouco. Mais para frente, a mulher vai falar, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo, e Jesus não se detém, e Jesus fala, sou eu, mulher, e sou eu que falo contigo. Então, para Jesus não tinha barreira, e ele sendo o Messias, ele fala com essa mulher. Primeiro, ela entendeu que ele era um profeta, posteriormente, ela entende que ele é o Messias, ela vai até anunciar, se não seria esse o Messias que nós aguardamos. Então, Jesus, da parte dele, não tem essa questão racial, ele não colocou barreira, ele, na verdade, ele veio quebrar os muros, derrubar a barreira, e veio unir em Deus a humanidade. E o que fica também aqui demonstrado, o cristão ele tem que ter esse assunto também resolvido. Nós estamos vivendo dias em que o adversário tenta levantar barreiras raciais no meio do povo de Deus, até mesmo no meio do povo de Deus, na nossa sociedade. Mas Gálatas capítulo de número 3, no seu versículo 28, ali é o cristão, falando ao cristão, e o cristão, sendo que o seu mestre tem isso resolvido, nós devemos ter também bem resolvida essa questão da barreira racial, Gálatas no capítulo de número 3, versículo 28, vai falar sobre esse assunto, que Jesus, ele tem a posição dele, e em Jesus tem uma posição também acerca deste assunto da barreira racial, Vamos achar aqui o versículo que Jesus está falando aqui, Gálatas capítulo 3, 28, diz assim dessa maneira, não há judeu e nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, no seu versículo de número 28. Nós temos também outro versículo que vai falar a respeito também da barreira que não tem mesmo em Cristo Jesus. A nossa lição ela trata sobre adoração. Nós vamos para Apocalipse no capítulo de número 5, versículo 9 e 10. Nós vemos Jesus sendo adorado ali pelos 24 anciões e pelos
os seres viventes, e um novo cântico eles estão entoando ao Cordeiro. E olha como é que é falado lá o texto. O texto diz assim, de Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que maravilha! Os 24 anciões, os seres viventes estavam cantando um novo cântico, e no novo cântico eles estavam cantando justamente isso, que Jesus comprou para Deus, pelo sangue dele, homens de todas as tribos, raças e línguas. Isso é maravilhoso. Então, um cristão, ele tem que ter isso resolvido. Agora, o que nós não podemos confundir é o que fizeram na história em nome do cristianismo com o cristianismo autêntico e com a palavra de Deus. Essa é a orientação da palavra de Deus. Não deixe que nenhuma barreira racial surja no seu coração como um cristão. De lado nenhum. De lado algum. E outra coisa também, nem mesmo a questão de preconceito. Né? Jesus ele estava aqui falando com a mulher no versículo 27. Olha o que os discípulos vai dizer aqui no versículo 27. Os discípulos, eles vão dizer aqui, vamos ver aqui. Olha aqui, o versículo que temos aqui, o versículo 27 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4. Diz assim: e nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Então Jesus, ele estava quebrando até essa barreira diante dos discípulos. Os discípulos se surpreenderam que ele estava falando com uma mulher. E nesses dias, uma mulher não era... havia um preconceito muito grande de estar falando com uma mulher, mas o cristianismo veio para dar a dignidade, tanto a questão das mulheres também, né? Nós sabemos que o Senhor ressurreto apareceu primeiramente a uma mulher. Então nós vemos aqui que para Cristo Jesus o assunto está resolvido. Tanto resolvido que ele conquista os samaritanos que rogam-lhe a ele que ficasse com ele por 2 dias, e Jesus atende de bom grado a estar com o samaritano, né? E louvado seja Deus por isso, e o cristão ele deve ter isso bem definido no seu coração, no seu ser. Agora também, no tópico primeiro, no subtópico segundo, vai estar falando assim, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e o ouviu um pedido do amado mestre: dai-me de beber, versículo 7. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornaria nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna, versículo 14. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar da nossa água da vida eterna, ou dessa água da vida eterna. A necessidade de passar por Samaria não foi um acaso, né? Não foi uma casualidade, porque o versículo 31 a 34, Jesus ele vai contar aqui que era o trabalho do Pai. Foi um encontro. Por que foi um encontro? Versículo 25 e 26 diz assim, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus responde: eu o sou, eu que falo contigo. Então foi um encontro. Ela aguardava o Messias, falou: quando ele vier, vai ensinar todas as coisas. E ela aqui aguardava a verdade da boca do Messias, né? Jesus já tinha falado com ela, o assunto já estava correndo, mas a mulher, ela escutou tudo o que Jesus falou, mas falou: não, quando o Messias vier, aí eu vou dar crédito, aí eu vou ouvir da boca dele. Aí Jesus se revela e fala: sou eu e eu que falo contigo. Glória a Deus por isso, por essa revelação de Jesus. E essa mulher, ela foi abençoada, essa Maria foi abençoada, e nós que temos Cristo Jesus na vida também fomos abençoados, porque um dia o Senhor se encontrou com nós. E assim como ele se encontrou com essa mulher samaritana, que ele foi até ela, ele veio até a minha vida, ele foi até a sua vida, e ele te encontrou. E nós podemos louvar a Deus por esse encontro
maravilhoso. Nós vemos essa questão aqui e o Espírito Santo, ele incomoda, né, a vida do crente. Esse dia, uma pregadora do evangelho aqui na nossa nação, no Brasil, ela estava falando, ela falou que o Espírito Santo estava incomodando ela porque ela se preparava para pregar nos congressos, né? E ela estava preparada somente para o congresso, para entregar a mensagem de Deus no congresso. Mas o Espírito Santo falou com ela que ela deveria estar preparada no trajeto, para Deus usar ela, onde ela estivesse lanchando, onde ela fosse almoçar, onde estava comendo um pastel, para ela ficar à disposição de Deus em todo momento, pelo período integral. E assim, a Bíblia fala que aqueles que é nascido do Espírito são guiados pelo Espírito de Deus, assim como o vento sopra onde quer. Então, aonde que o Espírito soprar e nos levar, com a bondade de Deus, que nós estejamos preparados, como um vaso separado, santo e idôneo para o uso do Senhor. Aonde Ele quiser, da maneira que Ele o quiser. Mas devemos estar sempre preparados. Separado, santo, né? A Bíblia vai falar do vaso de Deus. Santo e separado para o uso do Senhor. Então, essa pregadora ouviu a voz de Deus e ela se preparou e estava contando essa situação. O tópico 1, no ponto 3º, também nos diz assim, dessa maneira. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração. Se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus e nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Versículo 23 e 24. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser, em espírito e em verdade. Aqui nessa situação do 1.3, do tópico 1, no subtópico do ponto 3, é o lugar de adoração. Essa mulher, ela foi mudada, transformada, e a adoração dela passou a ter o seu valor em Cristo Jesus. Nós entendemos que ela foi mudada porque ela teve a experiência com Cristo, e essa experiência com Cristo Jesus, ela pegou e abandonou o cântaro que ela tinha. Daí nós vamos para a parábola que foi contada por Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz a respeito de um homem que acha um grande tesouro. Mateus 13, versículo 44, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem o achou e escondeu. E pelo zelo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele cântaro. A mulher mostra que ela também, doravante, Jesus era o tudo para ela. Ela saiu para buscar a água e ela deixou para trás o cântaro. Está escrito aqui no versículo 28 de João 4. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para a cidade e disse aos homens. Ela foi contar e ela deixou para trás o cântaro. Então, ela teve uma mudança muito grande. Aí, essa mudança que nós devemos entender agora, que não tem mais um lugar específico, e sim uma pessoa específica, essa pessoa é Jesus. Jesus, de certa forma, ele toma o lugar do templo. Como que nós entendemos que Jesus ele toma o lugar do templo? Porque Jesus, e o lugar maior de adoração em todas as culturas é o templo. Eles vão levantar um altar, levantaram ali o templo, e lá essa sociedade ou as pessoas vão adorar. Aí Jesus ele vai, jamais ele falaria o que ele falou a respeito do templo, se ele não fosse aquele que iria substituir o templo. Olha no evangelho aqui de João, que nós estamos estudando 2, e o versículo 19, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Ao 20, disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Versículo 21 do 2, de João 2. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus, ele jamais iria se comparar ao templo, sabendo que o templo ele tem um lugar de destaque na adoração, né? E ele chega até no evangelho também de João a falar que a casa do meu pai você tem transformado em covil de ladrão, né? Quando ele expulsa ali os cambistas,
porque estava perdendo o significado e o propósito, o lugar de adoração ali do templo. Aqui Jesus, ele numa forma que ele vai substituir, ele se coloca como templo. Ele fala, derruba esse templo, em 3 dias eu vou levantar. Então nós vemos isso aqui na pessoa de Jesus. Então hoje, a adoração, ela é aceita por intermédio de Jesus. Quando nós fazemos um estudo de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, nós entendemos isso claramente, que tudo aquilo que era uma religião dada por Deus ao povo judeu, era sombra do que havia de vir e que se cumpriu na pessoa bendita de Jesus. Jesus em Hebreus, ele é apresentado como a oferta perfeita, mas ele não é somente a oferta, ele é também o sumo sacerdote. Então em Jesus Cristo estava a fonte da adoração. Aí o sumo sacerdote que foi assunto ao céu, ao tabernáculo verdadeiro, ao santo dos santos, ao santíssimo. Então quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o véu rasga-se de alto a baixo ali no templo, para mostrar que aquele sistema tinha sido mudado, que tinha sido aberto. E o que aconteceu essa abertura? Porque agora no santo do santo, que é o céu, estava Jesus. E agora o adorador verdadeiro, ele vai por intermédio de Cristo Jesus. Aí fazendo um link, essa lição com a lição de número 2 que passou, que falava sobre o novo nascimento, uma verdadeira adoração, ela só é oriunda de uma pessoa que nasceu de novo. O Espírito Santo que foi enviado por causa de Cristo, desde segundo os méritos de Cristo, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o pecador que é convencido do pecado, do juízo e da justiça, ele cai arrependido, como o apóstolo fala, clamando, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele olha a miséria dele e fala, quem me livrará do corpo da morte? Aí ele agradece, né, como o apóstolo fala lá em Romanos capítulo 7, ele agradece a Deus por Jesus, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele louva Jesus Cristo porque livrou ele daquele corpo de morte, daquela situação de miséria. E aí ele nasce de novo, e nascido de novo, ele passa a adorar a Deus em Cristo Jesus. Ele passa a adorar a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ele fez uma aliança com o Cordeiro de Deus. E Jesus fala assim, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então uma adoração verdadeira agora não depende mais de um lugar. A adoração verdadeira depende de uma pessoa, e a pessoa que foi estabelecida por Deus, chamada Jesus Cristo. Esse Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Foi o Senhor Jesus que disse desta maneira. É necessário então ao homem se achegar a Deus para uma verdadeira adoração, através da pessoa bendita de Jesus. As orações do cristão, ela deve ser feita no nome de Jesus, e a adoração do cristão, ela deve ser tributada por intermédio de Cristo Jesus. A Bíblia, ela fala que nós somos aceitos no amado, e o amado é Cristo Jesus. E Deus mesmo dando testemunho, né, o Pai dando testemunho, falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, ou a ele escutai. Então nós temos que devotar a nossa vida a Cristo Jesus. Jesus falou, ide por todo mundo e fazer discípulos. Quem é o mestre? O mestre é Jesus. Deus, a Bíblia vai falar que ele nos predestinou para ser conforme a imagem de quem? A imagem do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala que eu quero ser achado nele é Jesus Cristo. João, ele vai falar assim, aquele que está em Cristo, estar nele, deve andar como ele andou. Então, tudo em Cristo Jesus. Fazemos um corpo. Cristo é o cabeça e nós como igreja somos um corpo, e nós tributamos a honra e a glória a Deus por intermédio dessa conexão com Jesus Cristo. E aí Deus é louvado. Nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós cultuamos a Cristo Jesus. O nosso culto chega a Deus por intermédio do nosso bendito Salvador. O tópico 2, no seu ponto primeiro, ele fala da adoração. O tópico 2, no ponto primeiro, fala da adoração, e fala assim também no tema do tópico, né? O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração, a adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Capítulo 4, versículo 14. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como em Jerusalém e Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existia adorador sincero,
mais do que em uma adoração formal e ritualística. A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem a Deus em espírito e em verdade. João 4, 24. João 4, no seu versículo 24, diz desta maneira. Aí nós vemos aqui, Jesus falou que uma fonte se faria. No versículo 14 aqui, uma fonte se faria naqueles que ele bebesse da água. 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de jorra para a vida eterna. Essa mesma fonte que ele falou que jorra para a vida eterna, vai aparecer de novo aqui na teologia de João, né? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 7, versículo 37 e 39. Jesus ali, ele vai clamar também a respeito de ser. Ele fala assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Versículo 37 aqui do capítulo 7. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Isso dizia ele do Espírito que havia de receber aqueles que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Olha que essa fonte quem é? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é dado ao crente, ele está no projeto da aplicação da obra de Cristo no coração do pecador, desde o convencimento. Então ele está envolvido ali, convence o homem do pecado, do juiz da justiça, o homem aceita, arrependido, cai ali vencido, rendido, o Espírito vem e passa a fazer morada no ser dele. Ele nasceu do Espírito, ele nasce da água do Espírito pela palavra, e aí essa fonte, ela é introduzida no ser dessa pessoa, e aí fala que é oriundo essa obra por causa de Cristo Jesus, mediante a obra que ele realizou no Calvário, mediante ao deixar o sepulcro vazio e mediante a ser glorificado. Ele falava, disse João, ele falava do Espírito Santo que haviam de receber, porque ainda não tinha recebido, porque Cristo não tinha sido glorificado. Mas quando ele foi assunto ao céu, glorificado, exaltado à destra de Deus, o Espírito Consolador veio e a obra é realizada dessa maneira na vida daquele que crê em Cristo Jesus. Aí uma adoração em espírito, né? Nós vemos que essa adoração em espírito com o E minúsculo e em espírito com o E maiúsculo. Em espírito com o E minúsculo vai falar a respeito de uma adoração que é a mais profunda do nosso ser. Em espírito e em verdade, quando a gente está com a alma colocada nessa situação de adoração. Davi era um adorador que ele adorava em espírito. E nós devemos adorar em espírito. É uma intensidade, fala da intensidade. E a verdade vai falar da disposição, uma verdade em verdade, porque é uma disposição verdadeira. Qual é a disposição da adoração? Não é uma barganha, não é eu vou fazer isso para que ele me dê aquilo, não. É uma adoração verdadeira. Aí nós vemos também aqui, meus amados, que essa intensidade aí não tem mais um local específico para você adorar, não necessariamente, não uma posição geográfica, e muitas vezes nem os ritos, aquilo que nós temos aqui, a doutrina, né? As regras da música, da musicalidade. Um colega certa feita aceitou Jesus, estava cheio de Deus, todo feliz. Eu fui fazer uma visita na casa dele e ele estava cantando todos os hinos da harpa na mesma tonalidade, cantava. E eu pensei, eu falei, vou ensinar ele, vou repreender ele. E o Espírito Santo falou comigo, falou que não era para repreender, porque o Espírito estava entendendo, né? Devemos cultuar a Deus com as regras da música mesmo, né? Dentro dos padrões, tudo normal, tudo bonitinho. Mas primeiramente com o Espírito. Então ele estava orando, ele estava louvando a Deus usando a harpa com o Espírito. E um espírito alegre, um espírito regozijante na presença de Deus. Então não era para me interromper, não. E Deus, ele me corrigiu e eu não corrigi, não fui falar nada com o meu colega, não, e deixei ele adorar a Deus, porque ele estava adorando a Deus em espírito, com um espírito minúsculo, e em espírito com um espírito maiúsculo também, porque o Espírito Santo estava na vida dele. O Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa adoração, né? Ele vai falar aqui a respeito de cantar, salmodiar, aqui Efésios capítulo de número 5, Efésios 5, ele vai falar a respeito disso aqui, de termos uma vida de adoração, uma vida que glorifica a Deus, como o Espírito nos ajuda. Efésios 5, versículo 18 ao versículo de número aqui, versículo 18 de Efésios 5 ao versículo de número 20. Diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos
e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, nós vemos que o Espírito, né? Falando entre vós com salmos, não se embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Cheio do Espírito, você vai salmodiar, você vai adorar, você vai louvar a Deus. E o Espírito também ele intercede por nós nas nossas orações. Romanos capítulo 8, 26 ao 27 vai falar que nós não sabemos orar nem como convém, mas o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é muito bom o crente adorar a Deus através da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Ele é através de nós. O ponto 2 do tópico 2, do tópico 2, vai falar assim: Jesus, a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, em João 4, 20 e 21, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. João 4, 21. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após a sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importa o lugar onde se encontre. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Então, aqui nós vemos o cristão teria um lugar poderia ser sugestivo para ele. O Calvário poderia ser o local. O sepulcro vazio poderia ser o local. Mas nós sabemos que em detrimento a esses locais físicos, nós temos a obra e a pessoa bendita de Jesus. O que ele realizou no Calvário, o que ele realizou no sepulcro, o que ele realizou com a existência da vida pura, santa dele, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, que foi oferta por nós no Calvário, que foi para a sepultura por nós, que ressuscitou ao terceiro dia e que é assunto ao céu e merece a honra, a glória e o louvor, como é prestado em Apocalipse capítulo 5. Nós devemos ali, como os anciões tiravam a coroa, nós devemos tirar a coroa e cultuar a Deus por Cristo Jesus e a pessoa correta que é o Senhor Jesus Cristo. Não mais um local, agora um relacionamento com uma pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. E é bom que um cristão entenda isso. Um cristão nascido de novo, ele precisa entender que é através dessa obra de Cristo nós temos o Espírito Santo, somente por causa de Jesus. E entender que essa adoração a Cristo é subsequente ao novo nascimento. Aí nós seguimos aqui. Uma adoração, para ser verdadeira, tem que ser do crente nascido de novo. Tem que ser do crente que chega a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa adoração ela é aceita no amado. Capítulo 3, aqui o tópico 3, na verdade, fala da adoração bíblica. Daí vai falar no tópico 1, no ponto 1, ponto 2 e ponto 3, vai falar sobre essa adoração. Conceito bíblico de adoração. O conceito bíblico de adoração, daí temos as palavras, né? As expressões aqui em hebraico, palavras em grego. Já vemos aqui que a barreira racial também se foi, porque nós temos que estudar o grego e o hebraico para estar entendendo também essas culturas. E a palavra, a expressão em hebraico, ela dá essa ideia aqui. Ó. Vamos ver se a pronúncia, se eu consigo pronunciar. Istaravá. Istaravá é a pronúncia em hebraico. E essa palavra, istaravá, ela transmite a ideia de manifestar temor reverente, admiração, respeito, característico à adoração. Daí quando que nós vemos isso? Lucas capítulo 5, versículo 8, Pedro ele se prostra diante de Jesus e ele fala, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Após o Senhor ter realizado a pesca maravilhosa para eles ali, que indica o lugar onde ele deveria lançar a rede. Aí ele, aparta-te de mim. Então é um temor reverente, né? E uma adoração, ele prostrado, adora o Senhor Jesus Cristo. A palavra em grego é latreia. A palavra latreia fala de submissão. E é uma submissão serviçal, né? Adora-se com a vida, servindo. Posteriormente, a obra realizada por Deus no ser do pecador, quando há um nascimento genuíno, ele quer servir. Eu quero falar do amor de Cristo, eu quero servir a Ele. Aqui nós vemos aqui aonde? Nós vemos em Paulo. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, 15, vai falar aqui que, 12, 15, Paulo vai falar que ele, né, 12, 15 de 2 Coríntios, vai falar assim que, vamos ao texto, deixa eu ver o texto aqui para não fazer uma citação errada, mas 12,
15. Aqui a Bíblia está aberta aqui. Então é mais fácil nós ir no texto que nós nunca vamos errar. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Paulo falando aos Coríntios que ele se deixaria ser gasto de boa vontade, porque ele estava servindo a Cristo em prol da vida dos irmãos de Corinto. Então nós vemos também ele falando em Atos capítulo 21, 13. Vamos lá, 21, 13 também ele vai falar de uma adoração, de uma prontidão para adorar a Deus. 21, 13. Olha aqui o que diz 21, 13. 21, 13 diz assim a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, 21, 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos a prontidão de Paulo aqui. Não somente a ser preso, Deus tinha usado o profeta era homem de Deus, e que ele seria preso em Jerusalém. Mas ele fala, não, eu vou para lá mesmo assim, porque eu estou pronto não somente a ser preso, mas a morrer por Cristo Jesus. Isso aqui é uma servidão. Então essa palavra latreia aqui é uma submissão de serviço. Paulo não tinha medo, né? E ele estava disposto a morrer por Cristo Jesus. Deus ele vai dar o livramento. Mas esse texto não está mais nem para... Não é por causa de Paulo que o Espírito Santo colocou na Bíblia, né, irmãos? Porque Paulo não foi rebelde ao Espírito Santo, que estava usando o profeta Ágapo, né? Mas ele estava para mostrar para nós que como que você está preparado. Talvez você não esteja preparado a morrer, e se falasse para mim ou para você, se vocês forem em Jerusalém, vocês vão ser presos, nós não iríamos, não sairíamos nem de casa, ficar debaixo da cama escondido. Então Deus ele respeita a sua prontidão e o seu preparo, mas temos que ser que nem Paulo. Paulo fala assim, eu estou pronto, estou preparado. Então temos que se aprontar se nós não estamos prontos, temos que se preparar se nós estamos preparados para servir a Deus numa submissão serviçal dessa maneira. Nós vemos aqui a respeito também, citado aqui a mulher pecadora, que ela é citada para dar crédito a Jesus, que aonde que fosse pregado o evangelho, Marcos 14, versículo 3 ao versículo 9, que fala a respeito da mulher que entrou na casa de Simão, e ali com um vaso de nardo puro, ela derrama sobre Jesus Cristo. Então essa mulher prestava um culto ali, uma preparação do corpo dele para a sepultura, pelo que ele ia passar. E essa mulher ali foi levantado questões a respeito de ter os pobres, de ser um desperdício, mas um serviço prestado a Cristo nunca será um desperdício, e Jesus falou assim, não é desperdício, ela tem o que ela fez agora, o que foi feito aqui é para me preparar para a sepultura, né? E ele fala, onde que o evangelho fosse pregado, ia ser lembrado dessa mulher. Então, nesse comentário sobre essa lição, nós vamos também aqui cumprir o que Jesus falou, comentar sobre essa mulher que serviu a ele com um nardo puro. Nós temos a palavra também que aparece aqui, a segunda palavra, a palavra grega também, que é proskúnio. A palavra proskúnio, ela dá o significado de adorar ou ato de adoração. E aparece também na nossa palavra, também em português, que é adorar, é reconhecer, é atribuir mérito ou valor. Então, esse ato próprio de adoração, adorar ou o ato de adoração em si mesmo. Essa é a palavra utilizada. Nós vemos que atribuir mérito ou valor. Por isso que pode ser adoração também, né? No português é atribuir mérito ou valor. Pode ser falsa, porque você pode atribuir mérito e valor àquele que não tem mérito e àquele que não tem valor nenhum. O homem pode pegar a madeira, lapidar ela, né? Como a palavra de Deus vai falar em Jeremias, e ali se prostrar diante dela e falar, tu és o meu Deus. Não tem mérito, não tem valor algum, faz uma imagem, faz um ídolo e se prostra diante dele e fala, tu és o meu Deus, eu quero prestar minha adoração a ti. É adoração falsa. Mas quando você olha a vida de Jesus Cristo, ele merece toda a honra e toda a glória. Olha a adoração de Apocalipse, capítulo 5. Foi adorado porque ele comprou homens para Deus, vertendo o seu sangue. Então ele tinha mérito de ser adorado, ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser adorado. É digno de se colocar diante dele e se prostrar diante dele e render o louvor e render a adoração a ele. O quarto ponto vai falar sobre uma experiência interior. Essa experiência interior para a adoração é o nascimento, o novo nascimento, a pessoa que tem o Espírito Santo, que tem essa fonte que jorra para a vida eterna. Quer ver uma adoração genuína, verdadeira, de dentro da pessoa? Nós vemos Paulo e Silas na prisão, Atos dos Apóstolos, capítulo 16.
Eles estavam chicoteados, estavam presos, mas eles estavam louvando e adorando a Deus, e a adoração era em espírito e em verdade. Era uma adoração que vinha de uma experiência interior. Embora fisicamente eles estavam detidos e presos, mas o interior dele estava inundado de Deus. Eles estavam cheios da presença de Deus e devido a isso eles tinham um motivo para adorar a Deus. O cristão ele pode passar por situações difíceis na vida, mas ele nunca vai perder a alegria ou o gozo de servir a Deus. É muito bom servir a Deus, não tem como dizer que não há felicidade em servir a Cristo. Não, ele unge, nós somos ungidos também com o óleo da alegria, né? Porque o Senhor está conosco, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Paulo e Silas, alegre e feliz, louvavam e adoravam a Deus, mesmo numa situação de cárcere. Então nós vemos aqui, meus amados, indo para a nossa conclusão. A conclusão, ela nos diz assim, ó, nesse estudo nós focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui a necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. E a segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com o Senhor Jesus Cristo. Então nós louvamos a Deus porque nós podemos adorar devido a essa experiência viva com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós encerramos por aqui, orando a Deus, pedindo que essa bênção chegue na vida daquele que ainda não tem essa experiência maravilhosa. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos encontrou como encontraste essa mulher samaritana, e este povo de Samaria, e o evangelho se expandiu e chegou aqui na nossa nação, no Brasil. Te agradecemos pela salvação e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos seus filhos, professores, que vão ministrar essa aula, Senhor, no domingo. Pedimos a sua bênção sobre a vida daqueles que vão aprender acerca da sua palavra. Pedimos na sua bondade, na sua misericórdia, que o Senhor venha usar este conteúdo para a glória do seu nome, Pai. No nome de Jesus, nós pedimos essa bênção e no precioso nome de Cristo, te agradecemos por tudo. Amém e amém, meus irmãos. Se inscreva no canal, deixe um joinha, um like e que Deus seja glorificado na sua vida. Amém.